Na véspera de Natal, vi o retrato da família emoldurado. Meu rosto tinha sido completamente cortado. Ninguém falou nada sobre isso. No dia seguinte, entreguei um envelope para os meus pais e disse: "Não abram aqui." Mas eles abriram mesmo assim. Minha mãe começou a chorar, meu pai ficou pálido. Eu queria dizer que fiquei chocado quando vi, queria dizer que foi uma surpresa completa, tipo uma reviravolta no final de um filme. Mas, para falar a verdade, parecia algo esperado. Entrei na sala dos meus pais, bati a neve das botas, olhei para cima. E lá estava a foto, grande, brilhante, profissionalmente emoldurada, pendurada bem acima da lareira. Como se fosse o grande orgulho da família. Todo mundo estava lá. Minha mãe, com seu blazer vermelho favorito, sorrindo como se não tivesse passado décadas reclamando da vida. Meu pai, com aquele sorriso estranho que ele só faz para fotos e selfies no campo de golfe. E minha irmã, claro, bem no centro. Usando uma blusa de gola alta bege que provavelmente custou mais que meu aluguel, naquela pose espontânea que ela sempre faz, como se estivesse rindo de algo fofo. Talvez uma piada sobre o fundo fiduciário dela. E eu? Eu não estava lá. Nem no cantinho. Nem borrado no fundo. Simplesmente apagado. Não foi um corte mal feito. Foi limpo, cuidadoso. Como se eu tivesse sido retirado da vida deles do jeito mais discreto possível. Sem manchas, sem vestígios. Só, excluído. Fiquei olhando para a foto por uns 4 segundos, 5 no máximo. Tempo suficiente para sentir o estômago revirar, mas não o bastante para alguém notar. Ou talvez tenham notado, e só não ligaram. O jantar já estava quase pronto. Minha mãe chamou da cozinha como se fôssemos uma família feliz. O cheiro de alecrim e limão vinha do que quer que ela estivesse assando. Cheiro de feriado. Cheiro de conforto. Eu costumava amar esses cheiros, quando eles ainda significavam alguma coisa. Pendurei meu casaco, murmurei um oi rápido e fui para a cozinha. Minha irmã já estava lá, claro. Girando o vinho na taça como se estivesse apresentando um programa sobre harmonização de bebidas. Ela me deu aquele beijo no ar, do jeito que ela faz agora perto o suficiente para contar como um gesto, longe bastante para evitar me tocar. Você conseguiu. Ela disse, como se essa fosse a casa dela e eu tivesse chegado atrasado para um evento. Nem me dei ao trabalho de responder. Apenas sorri. Aquele tipo de sorriso que você dá quando já gritou no travesseiro 3 vezes no mês e decidiu que não vale a pena gastar a voz. O jantar foi a mesma encenação de sempre. Meu pai cortando o assado como se estivesse fazendo um teste para um comercial de Natal. Minha mãe elogiando a rotina de skincare da minha irmã, 2 vezes. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém perguntou o que eu estava fazendo, onde eu estava morando. A única pergunta que me fizeram foi se eu ainda dirigia aquele carrinho. Que é basicamente um código para não termos ideia do que acontece na sua vida, então fala alguma coisa para a gente poder fingir que se importa. Não dei resposta. Em vez disso, fiquei olhando minha irmã desembrulhar um presente da mamãe e do papai. Um relógio de ouro vintage. Não é nada demais, minha mãe insistiu. Hilário, porque o recibo ainda estava dobrado debaixo do papel de seda. E eu vi o preço. Digamos que eu teria que trabalhar 1,5 semanas para pagar aquilo, e isso sem comprar nada para mim nesse meio tempo. Oh, meu Deus, pessoal! Minha irmã sorriu. Isso é simplesmente, uau! Imaginei que você fosse gostar, meu pai disse, sorrindo como se tivesse acabado de fechar um grande negócio. Enquanto isso, eu peguei uma caneca que dizia a filha favorita de alguém. Tenho certeza de que era para ser irônico, ou talvez não. Difícil dizer. Depois da sobremesa, pedi licença. Disse que estava cansado. Minha mãe ofereceu o quarto de hóspedes. Não o meu quarto. Não o seu antigo quarto. Só, o quarto de hóspedes. Lençóis bege, estante empoeirada, uma lâmpada que piscava se você chegasse muito perto. Fechei a porta, acendi a lâmpada tremeluzente e sentei na beirada da cama. Foi aí que tirei o envelope. Ele esteve na minha bolsa o tempo todo. Papel grosso, marfim, selo em relevo.
Eu tinha pensado em dar para eles de manhã, depois das meias de Natal, depois dos rolinhos de canela, depois da encenação de sempre. Mas depois de ficar naquela sala, olhando para aquela foto, vendo minha existência inteira apagada como se fosse só um erro de edição. Sim. Mudei de ideia. Eles não só me esqueceram. Eles me apagaram. Cuidadosamente. Estrategicamente. Como se eu tivesse sido uma parceria ruim para a imagem da família. Virei o envelope nas mãos. Ele parecia pesado. Aquela noite, me deitei na cama e deixei a casa se acomodar ao meu redor. O mesmo assoalho rangendo. O mesmo relógio na parede, tic-tacando no corredor. Meu pai roncando. A voz da minha mãe surgiu uma vez, dizendo algo sobre usar os pratos bons no dia seguinte. Minha irmã riu. Aquele riso ensaiado e exagerado dela. A trilha sonora da filha perfeita. Fechei os olhos e pensei nos anos que se passaram. Na época em que entrei na faculdade dos meus sonhos e eles disseram, estamos tão orgulhosos. Antes de perguntar se eu poderia adiar um ano para que eles pudessem ajudar minha irmã com o portfólio dela. Na vez em que fiquei sem dinheiro pro aluguel e liguei para casa. E meu pai só disse. As coisas estão difíceis agora. Enquanto planejavam um cruzeiro pro aniversário dela. Enquanto eu levava um namorado para casa e eles esqueciam o nome dele no jantar. Ele nunca mais voltou. Eu não culpei ele. Eu já estava cansada de me dizer que era só sensibilidade minha. Cansada de fingir que tinha entendido errado. Aquela noite. Deitada numa cama que deveria parecer familiar, mas não parecia, parei de inventar desculpas. Amanhã, eu daria o envelope para eles. Não ia gritar. Não ia chorar. Nem levantar a voz. Só ia sorrir, dizer a Feliz Natal e deixar a verdade fazer o que anos de silêncio nunca conseguiram. Acordei com o cheiro de café e rolinhos de canela. E com a voz da minha irmã ao fundo, falando alguma coisa sobre o limite de peso de bagagem e o quão estressante era viajar. A ironia, claro, é que não era ela quem pagava pela viagem. Nem pela mala. Nem pelos sapatos dentro da mala, que custavam mais que o meu aluguel mensal. Mas, enfim. Levantei devagar. Fiquei no quarto de hóspedes um pouco mais do que o necessário. Não porque ainda estivesse cansada, mas porque não queria voltar para aquele cenário de sitcom que era o Natal da minha família. Já conseguia imaginar a risada forçada, o otimismo exagerado, e alguém, provavelmente minha mãe, dizendo algo tipo: não é maravilhoso ter todo mundo junto? Como se todo mundo me incluísse. Como se eu não tivesse passado a última década sendo o equivalente humano de um figurante borrado em todas as memórias da família. Quando finalmente fui para a cozinha, minha mãe estava servindo ovos mexidos como se estivesse fazendo um teste para um brunch de revista. Meu pai estava sentado à mesa, rolando o feed no celular. Minha irmã, descalça, bebia leite de amêndoa numa taça de vinho. Bom dia, minha mãe disse sem nem olhar para mim. Espero que tenha dormido bem no quarto de hóspedes. O colchão tem personalidade, comentei enquanto me servia de café. Minha mãe riu, como se eu estivesse brincando. Eu não estava. Passamos pelo café da manhã do jeito de sempre. Fazendo de conta. Não dava para colocar o papo em dia, porque ninguém perguntou nada sobre meu trabalho. Ninguém perguntou como eu estava. Ou se eu ainda morava naquele apartamento pequeno com as escadas que rangiam. Ok, para constar, eu não morava mais. Minha irmã falou sobre a próxima viagem. Dessa vez, Barcelona. E sobre como ela tinha muita sorte de ter pais que sempre apoiaram os sonhos dela. Não falei nada. Só assenti, como figurante numa premiação. O envelope ainda estava no bolso do meu casaco. Eles ainda não tinham notado. Isso viria depois. Por enquanto, minha cabeça voltou para tudo que me trouxe até aqui. Lembrei da época do colégio, quando consegui uma bolsa de estudos. Não era integral, mas era o suficiente para tornar aquilo possível, se eu pegasse um trabalho de meio período. Lembro de sentar na mesa da cozinha, com os papéis espalhados, perguntando se eles podiam ajudar com o resto. Só um pouco. Minha mãe me olhou como se eu tivesse pedido a aliança de casamento dela emprestada para penhorar.
Meu pai disse algo sobre momentos difíceis em que ainda estavam pagando a reforma do banheiro. A mesma reforma que, por coincidência, incluía piso aquecido e uma banheira com Bluetooth. 2 meses depois, minha irmã ganhou um carro novo de aniversário. Bancos de couro branco. Som personalizado. Um laço gigante em cima. Ela chorou quando entregaram as chaves. Disse que eles eram os melhores pais do mundo. Eu fiquei ali do lado da lixeira de reciclagem, segurando uma nota de $20 escondida dentro de um cartão de formatura que dizia: "Você vai longe." E, mesmo assim, eu fui para a faculdade. Peguei 3 empregos. Dormia 4 horas por noite. Comi muito macarrão instantâneo. Me formei com honras. Mudei para uma nova cidade. Comecei do zero. Nunca pedi nada para eles depois disso. E eles também nunca ofereceram. Quando fui demitida há 2 anos, não liguei para casa. Quando fiquei doente e não tinha dinheiro para comprar os remédios que o médico receitou, também não perguntei nada. Quando meu apartamento alagou e perdi quase todos os meus móveis, dei meu jeito. Comprei um colchão usado no Craigslist e segui em frente. Enquanto isso, minha irmã postava stories no Instagram. Santorini. Patrocinado, óbvio. Por muito tempo, me perguntei se o problema era comigo. Se eu era difícil de amar. Se eu era reservada demais. Menos brilhante. Talvez, se eu tivesse entrado numa fraternidade. Sorrido mais. Sido mais acessível, mais bege. Talvez, se eu tivesse aprendido a tocar piano em vez de fazer turno dobrado no restaurante, eles teriam notado. Talvez, se eu não tivesse facilitado tanto as coisas. Sempre independente. Sempre ambém. Eles teriam percebido que eu também precisava de ajuda. Mas aí, lembrei do meu aniversário de 8 anos. Convidei 6 crianças para fazer cupcakes comigo. Minha mãe esqueceu de comprar a pizza. A gente comeu fatias de queijo com biscoito. Minha irmã tinha um recital de dança no dia seguinte, então a festa acabou cedo. Vamos compensar no ano que vem, eles disseram. Nunca compensaram. Ou quando ganhei um concurso estadual de ciências. A escola ligou para casa para contar. Eles responderam com uma mensagem de texto. Parabéns, cara, sorrindo e com olhos sorridentes. E foi isso. Sem jantar especial. Sem certificado na parede. Sem nunca mais mencionarem o assunto. Minha irmã conseguiu um papel secundário num comercial de shampoo, e eles fizeram uma festa. Com balões. Com bolo personalizado escrito Futura Estrela. Então, não. Nunca foi sobre mim. Nunca foi por mim. Esse ano, a virada chegou mais cedo. Eu não estava procurando por isso. Não mesmo. Eu só tinha ido. Fui até um cartório para resolver uma coisa nada a ver. Um comprovante de endereço para uma vaga de emprego. Burocracia. Mas, enquanto eu estava lá, algo me chamou a atenção. Um documento com meu nome, anexado a um endereço que eu não reconheci. No começo, achei que fosse um erro. Talvez alguém com o mesmo nome. Mas a curiosidade fez o que sempre faz. Me puxou. Comecei a pesquisar. Pedi registros. Enviei uns e-mails bem calculados. E quanto mais eu cavava, mais bagunçado aquilo ficava. Havia coisas que nunca me contaram. Coisas que estavam escondidas. E no meio de tudo isso, eu não reagi na hora. Não confrontei ninguém. Apenas observei. Do jeito que sempre fiz. Só que, dessa vez, eu não estava desamparada. Eu tinha fatos. Tinha provas. E quanto mais eu descobria, mais uma calma estranha tomava conta de mim. Como se eu tivesse passado a vida inteira debaixo d'água sem perceber. E agora, finalmente, tivesse voltado à tona. Eles não só tinham me esquecido. Eles tinham me usado. Meu nome. Meus direitos. Meu silêncio. Mas agora. Agora eu tinha algo que faria eles me ouvirem. Naquela manhã, depois do café, subi pro quarto.
troquei de roupa. Sem pressa. Deixei que eles fizessem o teatrinho deles. Reunidos em volta da árvore. Distribuindo os presentes. Aproveitando o brilho de um Natal perfeitamente ensaiado. Quando desci, eles já estavam no meio do frenesi dos embrulhos. Minha irmã abrindo algo caro e fingindo surpresa. Minha mãe com aquele olhar sonhador que ela adora usar em momentos instagramáveis. Meu pai virou para mim. Conseguiu dormir? Sorri. O suficiente. Ele assentiu e voltou a olhar minha irmã, encantado com a bolsa de grife dela. Eu me sentei. Silenciosamente. Coloquei o envelope na mesa. E esperei. Com a mão no bolso do casaco, peguei o envelope e coloquei na mesa. Bem ali, entre as canecas de café e os papéis de presente amassados. Ninguém percebeu. Ainda não. Mas iriam. Eles sempre notavam as coisas, tarde demais. Demorou uns 10 minutos até alguém ver. Ou melhor, até minha mãe ver. Porque, Deus me livre, algo ficar largado na mesa de madeira sem um porta-copos, sem um motivo. Ela pegou o envelope como se fosse uma conta. Ou um convite de casamento entregue no endereço errado. O que é isso? Ela perguntou, mas não exatamente para mim. Eu não olhei na hora. Só tomei mais um gole de café e disse: é meu. Meu pai levantou a cabeça do meio dos restos de papel de presente, provavelmente achando que tinha esquecido algum presente ali. Você não precisava nos dar nada. Sorriu, daquele jeito que a gente sorri quando ganha uma caneca com uma frase cafona. Eu sei. Respondi. Isso prendeu a atenção deles. Minha mãe se sentou de novo, virando o envelope na mão. Devemos abrir agora? Dei de ombros. Preferia que não. Então, claro. Eles abriram. Meu pai se inclinou para espiar por cima do ombro dela enquanto ela quebrava o selo. Por alguns segundos, só se ouvia o som do papel deslizando, das páginas virando. Olhei de canto de olho para minha irmã, que dobrava as alças da nova bolsa de grife como se fosse um bebê recém-nascido. Ela provavelmente tinha acabado de dar um nome para a bolsa. Alguma cidade francesa. Então o silêncio mudou. Ficou mais denso. Eu nem precisei olhar para cima. Dava para sentir. Aquela sensação estranha, um misto de realização e enjoo. Tipo quando você percebe que o leite no café tá azedo, depois de já ter tomado um gole. Meu pai soltou um suspiro pesado pelo nariz. Os olhos da minha mãe começaram a correr mais rápido pelas páginas. Virando para a segunda. Para a terceira. Como se pudesse fugir do que estava lendo. Minha irmã olhou para eles. O que é? Nenhuma resposta. Ela tentou de novo, agora um pouco mais alto. O que está acontecendo? Ainda nada. Essa era a minha deixa. Imaginei que já estava na hora de você saber. Falei, me levantando devagar. Feliz Natal. Minha mãe finalmente abriu a boca. O que é isso? A voz dela estava calma. Sem emoção. Nem brava, nem confusa. Só vazia. É uma cópia do testamento do vovô. Ela piscou, meio sem entender. Eu vi o testamento dele. Nós cuidamos da propriedade. Não. Falei, firme. Vocês cuidaram do que me disseram que era propriedade. Nunca me mostraram o testamento completo. Só falaram que ele deixou algumas lembranças e um dinheiro, que foi usado nas despesas do funeral. Meu pai piscava rápido, como se tentasse processar tudo. Essa versão que eles viram, curiosamente, não mencionava a casa alugada em Audebrier. Provavelmente porque vocês já estavam cobrando aluguel dela. Foi aí que meu pai largou os papéis na mesa, como se queimassem na mão dele. Onde você conseguiu isso? Oh, você sabe, registros públicos, buscas de títulos, declarações de impostos, e-mails arquivados, alguns telefonemas, um advogado muito paciente. Minha irmã finalmente se levantou. Espera. Que casa alugada? Aquela perto do parque. Me virei para ela. A mesma que você usou para aquela sessão de fotos no ano passado.
O rosto dela ficou branco. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Minha mãe, por outro lado, finalmente conseguiu falar de novo. Querida, não é o que parece. Eu sorri. Engraçado, porque parece que vocês usaram meu nome, minha herança e meus direitos legais para bancar o estilo de vida de vocês, enquanto me diziam que não tinha mais nada para mim. Não foi assim. Ela falou rápido demais. Era complicado. Não era. Respondi. O testamento é bem claro. A casa foi deixada para mim. Única beneficiária. Propriedade totalmente transferida. Silêncio. O que significa que todo aquele aluguel que vocês estavam cobrando? Olhei direto nos olhos dela. Foi tecnicamente roubado. E as reformas não autorizadas? Meu pai esfregou as têmporas, como se essa conversa estivesse dando uma enxaqueca nele. Ótimo. Eu esperava que estivesse. Eu sabia que você não ia entender. Ele murmurou. Você sempre tão dramática. Isso me fez rir. Certo. Eu sou dramática. Você me apagou de um retrato de família e cometeu fraude de herança, mas, claro, a culpa é do meu tom de voz. Minha irmã agora parecia realmente confusa, como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dela e ela ainda não tivesse percebido que estava caindo. Mas aquela casa pagou minha faculdade. Eu sei. Respondi. E o carro? E a viagem pro México? E provavelmente algumas bolsas caras no caminho. Isso não é justo. Ela explodiu. Você não precisava disso. Você sempre foi a independente. Você nunca pediu ajuda. Porque me disseram que não tinha nada para eu pedir. Falei. Vocês se certificaram disso. A voz da minha mãe mudou. Ficou suave. Cuidadosa. O mesmo tom que ela usava quando tentava devolver alguma coisa numa boutique sem recibo. Não achamos que você ia querer essa responsabilidade, querida. Você estava ocupada. Você sempre estava tão longe. Eu estava longe. Falei. Porque vocês deixaram bem claro que eu não era bem-vinda aqui. Meu pai empurrou a cadeira para trás. Você precisa se acalmar. Ah, eu preciso me acalmar? Me virei para ele. Você precisa de um advogado. Ele congelou. Eu não vou processar. Completei. Ainda. Mas eu oficialmente recuperei a propriedade. Os inquilinos já foram notificados. Agora os pagamentos do aluguel vão para mim. O acesso de vocês à casa foi revogado. Minha mãe parecia que ia chorar. Mas aquela casa era nossa renda. A gente dependia disso. Inclinei a cabeça pro lado. Então talvez vocês não devessem ter roubado. Nós somos uma família. Ela sussurrou. Não. Falei. Vocês são pessoas com quem eu costumava ter parentesco. Tem uma diferença. Minha irmã cruzou os braços. Você acha que isso faz de você melhor do que a gente? Não. Respondi. Mas também não me deixa abaixo de vocês. O silêncio que veio depois não foi tranquilo. Foi pesado. O tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem um pouco. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Meu pai olhava para o envelope como se ele fosse explodir a qualquer momento. O rosto da minha mãe parecia sem vida. Minha irmã estava com aquela expressão de quem espera alguém beliscar para ver se acorda de um pesadelo. Peguei meu casaco. Espera. Minha mãe se levantou. Não podemos pelo menos conversar sobre isso? Você acabou de fazer. Falei. Por anos. Toda vez que vocês tomavam uma decisão sem mim. Toda vez que me deixavam de fora. Toda vez que me falavam que um dia eu ia entender. A mandíbula do meu pai estava travada. Se você sair por essa porta agora, não se dê ao trabalho de voltar. Parei na porta. Olhei para eles uma última vez. Acho que essa é a primeira coisa em que concordamos. E então, eu saí. O ar lá fora estava frio. Mas era limpo.
Entrou nos meus pulmões como um lembrete de que eu ainda estava aqui. Ainda de pé. Ainda real. Deslizei pro banco do motorista. Liguei o carro. Deixei o motor ronronar baixinho. E dirigi. Não chorei. Não sorri. Só respirei. Porque às vezes, a coisa mais forte que você pode dizer é nada. E às vezes, o grito mais alto que você pode dar é ir embora. 3 semanas depois, chegou a primeira mensagem. Era da minha mãe. Curta. Educada. Polida. O tipo de mensagem que parece que foi reescrita umas 5 vezes, e ainda assim, ela não devia ter certeza se ia funcionar. Asterisco oi, querida. Estamos conversando e achamos que houve um mal-entendido. Podemos conversar essa semana? Espero que esteja bem. Te amo. Asterisco. Sem ponto final. Só um te amo, solto ali. Meio desajeitado. Como um casaco pendurado no gancho errado. Não respondi. 2 dias depois, outra mensagem. Asterisco, por favor, não deixe essa coisa estragar tudo. Sua irmã está muito chateada. Seu pai está tentando ficar calmo, mas você sabe como ele fica quando se sente pego de surpresa. Asterisco. Ah, sim. Quando se sente pego de surpresa. Não quando comete fraude. Não quando mente para a própria filha por anos. Ah, sim. Se sentindo pego de surpresa. Pobre coitado. Então, eu não respondi. Depois, veio uma mensagem de voz do meu pai. Nem ouvi. Só olhei para a notificação e apaguei. A última vez que ele me ligou foi quando eu me ofereci para ajudar a abrir a conta de aposentadoria dele. E ele disse: vamos deixar as coisas de dinheiro para quem entende disso. Típico. Depois, chegou um e-mail da minha irmã. Você realmente acha que isso faz de você a vencedora? Tudo bem. Fica com a casa. Mas não volta chorando quando perceber que dinheiro não compra família. E logo depois, mais uma mensagem. Mamãe e papai estão muito estressados. Eles estão falando em vender o apartamento. Era isso que você queria? Parabéns. Li essa 2 vezes. Não porque eu me sentisse mal. Mas para ter certeza de que eu estava entendendo direito o quanto perder a minha casa estava destruindo as finanças da família. Acontece que aquela casa era a espinha dorsal de tudo. O aluguel das 3 unidades cobria a hipoteca. As férias. Uma parte da faculdade da minha irmã. E, pelo visto, até os procedimentos estéticos. Minha mãe sempre jurou que era só um bom tratamento de pele. Quando eu tomei a casa de volta, a máquina inteira desmoronou. E eu ainda nem tinha começado a cobrar os aluguéis atrasados. Ainda não. Na primavera, começaram a chegar rumores. Coisas que eu ouvi através de conhecidos em comum. Um vizinho comentou que meus pais estavam tentando refinanciar o apartamento. Outro disse que meu pai tinha começado a trabalhar como consultor. O que, traduzindo, significava ligar para clientes antigos e torcer para que algum ainda lhe devesse um favor. Minha mãe começou a pegar turnos de fim de semana numa boutique no centro. O tipo de loja onde ela costumava comprar. Agora, ela vendia calças de yoga para influenciadores e, provavelmente, dizia para si mesma que era temporário. Minha irmã voltou a morar em casa. O apartamento na cidade estava muito caro. Os clientes sumiram. O coletivo de arte dela? Dissolvido. Ou implodido. Difícil dizer qual. E, sinceramente, eu não me importava. O GoFundMe que ela criou para esse novo capítulo criativo arrecadou um total de $83. 2 desses dólares foram do meu ex-namorado. Não sei porquê, mas esse detalhe me fez rir. E eu ri. Enquanto isso, eu arrumava a casa. Minha casa. No começo, estava empoeirada, meio esquecida. Mas era sólida. Chamei um empreiteiro para retocar a pintura, trocar as janelas velhas. Tirei os móveis que meus pais tinham guardado lá e doei quase tudo. Menos uma coisa. Uma poltrona azul marinho.
Eu lembrava vagamente dela da minha infância. A única peça que não parecia vir com amarras. Os inquilinos eram gente boa. Um deles me deixou um bilhete de agradecimento depois que reduziu o aluguel em $50. Disse que eu era o primeiro proprietário que os tratava como um ser humano. Isso significou muito mais para mim do que qualquer desculpa reciclada dos meus pais jamais significaria. É engraçado as coisas que você começa a notar quando o barulho diminui. O silêncio, que antes era pesado e sufocante, de repente virou paz. Um espaço onde eu finalmente conseguia me esticar. Parei de olhar pro telefone a cada hora. Parei de esperar pela próxima tentativa de me fazer sentir culpado. Voltei a dormir a noite toda. E então, uma tarde, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Não um e-mail. Não uma mensagem. Uma carta de verdade. A caligrafia da minha mãe na frente do envelope. Segurei por um minuto antes de abrir. Não porque achei que poderia ser sincero, mas porque queria marcar o momento. O envelope ainda tinha o cheiro do perfume dela. Lá dentro, 2 páginas cuidadosamente escritas. Cheias de nós não sabíamos e não foi intencional e só queríamos o melhor para todos. Minha parte favorita foi: você sempre foi tão forte que não percebemos que você precisava de algo de nós. É o que as pessoas dizem quando se beneficiam do seu silêncio. E precisam de uma desculpa para nunca terem perguntado por que você parou de falar. Ela terminou com: esperamos que um dia você volte para casa. Talvez possamos recomeçar. Talvez possamos ser uma família de novo. Nenhuma menção à restituição. Nenhuma menção ao dinheiro roubado. Nenhuma menção às mentiras. Ou ao fato de que me cortaram literalmente da foto da família. Como se eu fosse um ex-indesejado. Guardei a carta numa gaveta. Não joguei fora. Mas também não respondi. Foi a última vez que minha mãe entrou em contato diretamente. 3 anos depois, encontrei uma antiga vizinha numa livraria. Ela perguntou se eu ainda estava cuidando daquela propriedade. Eu sorri. Sim, ainda estou. Ela hesitou um pouco antes de dizer: ouvi dizer que seus pais passaram por momentos difíceis. Não respondi. Ela assentiu e disse: bem, você parece feliz. Isso é bom. E eu estava. Estou. Ainda moro na casa. Não porque preciso. Nem por despeito. Mas porque é tranquilo. Porque é meu. Acordo com o som dos pássaros e da luz do sol. Em vez de passos do lado de fora da minha porta e comentários passivo-agressivos sobre como eu nunca ligo. Reconstruí o jardim do quintal. Repintei os degraus da frente. Os peitoris das janelas agora estão cheios de plantas. Que crescem com luz do sol e baixas expectativas. Tem uma foto na minha lareira agora. Sou eu, em pé na frente da casa, segurando as chaves. Ninguém mais na foto. Só eu. É minha foto favorita. Porque, dessa vez, ninguém precisou cortar ninguém. Ainda ouço falar deles de vez em quando. Um e-mail encaminhado. Uma mensagem através de um primo. Uma vez, um cartão de Natal que dizia apenas: estou pensando em você. Espero que esteja bem. Sem endereço de retorno. Não respondi. E o mais engraçado? Não estou mais com raiva. Não estou esperando um encerramento. Nem justiça. Nem um pedido de desculpas. Eu já tenho o que eles nunca me deram. Meu nome em algo permanente. Meu lugar no mundo. Minha própria história. Eu costumava acreditar que, se eu apenas tentasse o suficiente. Se eu merecesse. Talvez um dia eles me amassem do jeito que amavam. Mas amor, o tipo que importa, não é algo que você precisa conquistar. É algo que se dá livremente. E o que eles me deram sempre teve condições. O que eu dei a mim mesma foi todo o resto. Então, não. Não sinto falta deles. Não repito as conversas. Não imagino reencontros dramáticos. Não sonho com um pedido de desculpas perfeito que conserte tudo. Como eu disse antes.
A vida que eu tenho agora não veio embrulhada com um laço bonito. Nem com uma bênção. Ela veio de fazer a coisa difícil. De ir embora. E, no fim das contas, esse foi o único presente que eu precisava.